Olha, seguramente, ampliar os recursos sociais, você injetar mais dinheiro na economia, seguramente resolve um problema momentâneo, pode alavancar vendas do varejo, tá? Mas seguramente não resolve em nada o problema estrutural do país. Nessa edição da série Entrevistas com o Empresariado, o Painel SA veio até a sede da Raia Drogasil conversar com Antônio Carlos Piponzi, presidente do Conselho de Administração da companhia. O senhor é presidente do Conselho da Raia Drogasil. Você quer me chamar de senhor mesmo? Você quer me chamar de senhor? As pessoas isolam quem é senhor, sabe? A minha vivência, inclusive, ao longo de 45 anos da empresa, eu vivi muito planos econômicos. Quando você tinha aquela coisa instantânea de repente estancar a taxa de juros, estancar a inflação. Na hora que você estancava a certa inflação, jogava o juro para baixo, você tinha uma venda alta dos bens duráveis, tá? Do outro lado, tá certo? Quando a gente está olhando empresas já de bens de consumo, elas sofrem muito menos, porque as vendas são predominantemente à vista ou vendas em cartão. Então a gente vive no comércio farmacêutico hoje, no comércio farmacêutico, varejista farmacêutico, a gente vive um bom momento. Se você olhar os resultados das empresas, são bons resultados, tá? Agora, existem pressões de custo. O varejo farmacêutico passou por 3 fases recentes. Uma da corrida do ouro, crescimento físico, ocupação de país, etc. Tá? O segundo movimento foi o movimento de digitalização, foi o movimento omnichannel. Agora, o terceiro movimento, que já começava antes da pandemia, era o movimento da farmácia como centro de saúde. Essa coisa de hoje, e a gente assiste com muita frequência, pequenos males, pequenos sintomas, a pessoa já vai direto para o hospital. Não é possível que depois não haja uma sobrecarga do sistema. Quanto por cento dessa demanda não pode ser atendida dentro das farmácias? Dentro desse cenário, quando vem a pandemia, ela acelera trabalhos, tá certo? Acelera oferta de serviços, tá? Então vem testes, tá certo? Vem vacinação, tá certo? A questão da telemedicina. Aí você fala, bom, o que aconteceu com o consumo? Num primeiro momento, uma grande aceleração ainda na parte de medicamentos, que não tínhamos testes ainda, não tínhamos vacinas ainda, tá? Então, num primeiro momento, uma demanda muito forte, tá? Por conta da preparação para um período de isolamento. A seguir, você tem um período, tá certo, em que as vendas, tá certo, reagem mais rápido do que se esperava, especialmente por conta de testes, tá? Inicialmente, testes feitos em farmácia e depois os autotestes, tá? Isso hoje começa a entrar numa fase de estabilização. Nada é pior em qualquer varejo, em qualquer negócio, de você ter uma concorrência com regras diferentes, tá? É uma nomenclatura que nós mesmos criamos aí do camelódromo digital e que de início parecia assim uma proteção do mercado com relação à força de uma concorrência. Na medida em que você tem as empresas formalizadas, pagando imposto, todos os seus impostos, e você abre espaço, tá certo, para outros concorrentes que de repente não têm as mesmas regras, as mesmas exigências, você realmente está perdendo competitividade em prol, tá certo, quer dizer, em prol de uma informalidade ou de uma ilegalidade. Esse governo, ele entrou com uma proposta bem reformista, né? Agora, existem jeitos e jeitos de fazer reforma, tá? E parece assim que o gol é falar a reforma foi feita. Não importa com que qualidade e em que extensão ela foi feita. Tá tudo em ordem a reforma tributária, tudo perfeito. Mas e daí? Nós vamos conseguir, em primeiro lugar, fiscalizar, tá certo, o imposto que é pago na ponta? Em segundo lugar, tá, nós estamos contemplando o tema digital? Mas enfim, isso é com todas as reformas. A própria reforma previdenciária, a gente tinha um limite de idade estabelecido no governo anterior, uma reforma praticamente pronta para ser votada, e de repente os limites foram baixados, uma questão populista, tá? A própria reforma também, a trabalhista, tá? A reforma trabalhista hoje já começa a falar em reversão da reforma trabalhista, ou ajustes à reforma trabalhista. Ela pode ficar perneta. Olha, nós somos absolutamente defensores da terceira via, sem trégua, até o final.
Eu não penso em outra coisa que não seja uma terceira via. A minha candidata é Simone Tebet, tá? Agora se falar o segundo turno como se tem o menos pior, se tem... Eu vejo problema nos dois. Eu vejo problema realmente, o Bolsonaro ele assume um desconhecimento de país, que é coisa que eu acho muito sério. Não é possível que a gente de repente tenha uma situação, tá certo, em que você tenha, você assuma, tá certo, um desconhecimento do ponto de vista da economia e, ao mesmo tempo, nos temas básicos, educação, saúde, meio ambiente, você de repente tenha ministérios com esse tamanho tão grande de trocas. E do outro lado a gente olha um candidato como o Lula, que a grande preocupação é que o caminho está muito mais um caminho de fortalecimento do Estado, um caminho anti-reformas, tá? E a gente vê isso com grande preocupação. O que é que você espera das mudanças de cenário com o efeito dos recursos da PEC que amplia os benefícios sociais? É um tema que tem a ver com eleições, tá totalmente focado, tem o objetivo sim, tá certo, de interferência com o processo de eleições, tá? O que a gente precisa realmente é solucionar problemas estruturais e não simplesmente fazer uma injeção emergencial, tá? Agora, vai ser boa para o varejo. Realmente o varejo vai, sem dúvida nenhuma, vai capturar alguma coisa disso, vai capturar. Tá bom? Beleza? Mais um pedacinho no final, hein? Então tá bom.